Bom dia, meninos e meninas. Conforme combinado, nós vamos então hoje estudar as orações coordenadas, né? Vamos iniciar então o nosso estudo de período composto. Para isso, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Pronto, é isso. Então, nós vamos iniciar o estudo de período composto. Até agora vocês estudaram período simples. Quando se estuda período simples, se estuda a relação que as palavras têm dentro de uma oração. Então, quando você diz que uma palavra é sujeito, outra é objeto direto, outra é complemento nominal, você está dando a função que a palavra tem dentro da oração em que ela está, certo? Esse é o seu objetivo. Quando se estuda período composto, a ideia, primeiro, é verificar se as orações têm ou não funções sintáticas umas em relação às outras. Elas podem ter ou não, certo? Quando elas têm funções sintáticas umas sobre as outras, elas são subordinadas entre si. É a parte mais complexa que vocês vão estudar depois, né? Hoje nós vamos estudar aquelas que são coordenadas entre si, ou seja, quando não existe função sintática de uma em relação à outra. As orações se ligam apenas semanticamente. Sintaticamente, elas estão inteiras. Repare, por exemplo, neste período que aqui está. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Nós temos aqui duas orações, certo? Dois verbos, duas orações. Elas são tão independentes, que se nós quiséssemos, poderíamos separá-las por ponto final. Eu lhe trouxe o livro, ponto. Você não o leu. O que nós podemos fazer para provar que elas são independentes é fazer análise sintática junto com vocês. Olha só. Na primeira, esse eu é o sujeito simples, esse trouxe é o verbo transitivo direto e indireto, o livro é o objeto direto e o ler é o objeto indireto. Se essa oração tivesse uma relação de subordinação com a próxima, algum desses termos estaria faltando aí. Nós conseguimos colocar ponto final depois dela justamente porque não falta nada. Você tem o sujeito, tem o verbo transitivo, direto e indireto, e os dois complementos. O mesmo acontece na próxima. Olha lá, você é o sujeito simples, o leu é o verbo transitivo direto e o é o objeto direto dele. Ou seja, não falta nada, certo? Isso prova, então, que as duas orações estão completas. A relação entre as orações é apenas semântica. Isso explica por que as orações, né, por que um período composto por coordenação não tem entre as suas orações uma oração principal. Oração principal é aquela que falta alguma coisa. Num período composto por coordenação, nunca falta nada. Então, não há uma oração principal, certo? Repare que esses dois se ligam, nesse caso, por uma conjunção. Então, uma oração não tem conjunção e a outra tem conjunção. Então, quando se dividem as orações coordenadas, nós as dividimos entre sindéticas e assindéticas. A oração coordenada sindética é aquela oração independente com conjunção. Lembre-se de que síndeto, do latim, significa conjunção. Se ela é coordenada assindética, esse A é o mesmo A de anormal, de acéfalo, significa sem. Então, é uma oração independente que não possui conjunção, certo? E eu repito, a relação entre elas é apenas uma relação semântica, tá? Se elas forem assindéticas, elas só são assindéticas e pronto. Se elas forem sindéticas, nós classificamos o síndeto delas, a conjunção delas. E essa conjunção pode ter classificações diferentes de acordo com o contexto em que elas estiverem. Por exemplo, elas podem ser aditivas, desde que elas indiquem ideia de soma. Por exemplo, ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Repare, esse E une as duas orações, estabelecendo entre essas duas orações uma relação de soma. Isso não significa que o E sempre vai estabelecer uma relação de soma, mas nesse caso estabelece, certo? Nós termos ido cumprimentá-la aconteceu depois de nós termos parado o carro na rua. Então, uma ação se soma a outra. Olha esta. Ele não fez o trabalho, ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Esse nem significa também não.
Então, também sugere uma relação de soma. A relação pode ser de oposição. Quando é de oposição, nós a chamamos de adversativa. Normalmente, as conjunções são essas. Mas, porém, todavia, contudo, a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Esse mas estabelece aqui uma relação de oposição. Agora, olha só onde é que está o problema. O poema de Camões diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Veja que esse e no poema de Camões significa mas. É ferida que dói e não se sente. Então, nem sempre o e vai indicar soma. Nesse contexto, ele indica oposição. Então, é muito importante que você se lembre de que é o contexto que lhe dá a resposta. Do mesmo modo que eu posso ter um período assim. Os livros instruem, mas também divertem. Os livros instruem, mas também divertem. Divertir não é necessariamente antônimo de instruir. Isso significa que os livros instruem e divertem. Então, do mesmo modo que eu posso ter um e que significa mas, eu posso ter um mas que significa e. Então, gente, é aquela história que a gente sempre diz para vocês, não é? Não se aprende gramática decorando coisas. A gente aprende gramática entendendo o que a coisa significa. Então, aditiva será quando indicar ideia de soma. Adversativa será quando indicar ideia de oposição. A mesma conjunção pode indicar ideias diferentes em contextos diferentes. Não perca isso de vista, tá? A oração pode ser alternativa. Ela vai ser alternativa quando indicar opção, né? Por isso que normalmente as conjunções são ou, ora, quer. Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Vejam só o que acontece aqui. Nós temos duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Tudo bem as duas serem sindéticas? Tudo bem. Lembre que não há uma oração principal. Então, eu posso ter um período, por exemplo, só com orações coordenadas sindéticas. Do mesmo modo que eu posso ter um período só com orações coordenadas assindéticas, sem problemas, tá? As orações podem ser coordenadas sindéticas conclusivas, que, como o próprio nome sugere, elas vão dar a ideia de conclusão. Por exemplo, tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. O nosso problema acontece quando aparece a conjunção pois. Cuidado com isso, viu? A conjunção pois, colocada depois do verbo, como está aqui, ela equivale a portanto. Então, a ideia de conclusão. Ele está confuso. Precisa, pois, de nosso apoio. Precisa, portanto, de nosso apoio. Se esse pois aparece antes do verbo, né, a relação é de explicação. Não saia hoje, pois vai chover muito. Repare que esse pois equivale a porquê. Então, normalmente, o que se coloca nos exames para tentar confundir você é o pois, né? Repetindo, colocado depois do verbo, a relação é de conclusão. Colocado antes do verbo, a relação é de explicação. Portanto, nós temos esses tipos de orações coordenadas sindéticas. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Não é? A partir disso, vocês então devem fazer os exercícios sobre esse assunto, não é? E aí depois nós vamos corrigi-los, tá certo? É isso, meninos e meninas, grande semana para vocês. Fiquem bem, tá? Um beijo no coração de todos vocês.